Pessoal, estamos iniciando mais um ano de atividade do nosso grupo de pesquisa e escrita científica Brasil-África, com um grande contexto: formar, contribuir, ressignificar o conhecimento científico para aqueles que desejam ingressar nesse universo, tá? Meu nome é Howard Lopes Ribeiro Júnior, sou pesquisador brasileiro e venho aqui ministrar para vocês esse conteúdo que, para mim, é um conteúdo fundamental para o método científico chamado revisões de literatura, o que eu preciso saber para iniciar esse tipo de estudo. E falar de revisão de literatura, vou ser bem franco para vocês. Nós temos que entender que, em muitos casos, a revisão de literatura ele não é nem um objeto científico, ela é uma obrigação. Antes de falar de revisão de literatura, eu quero mostrar uma mulher. Claro que a minha paixão maior é minha esposa, mas eu gosto muito da história dessa mulher. O nome dessa mulher é Rosalind Franklin. Eu não sei se vocês conhecem ela, mas ela é a mãe do DNA. Foi ela que forneceu os principais estudos de radiografia, de material radioativo, para que nós hoje entendamos a importância do material genético para a medicina de precisão e para a medicina personalizada. É claro que isso lá na década de 50, na década de 40, na década de 30, todos esses estudos ainda estavam para o entendimento dessa molécula. A Rosalind Franklin ela foi essencial para nós entendermos a sua estrutura molecular. Ela fez os primeiros ensaios de radiografia de moléculas para entender a sua estrutura tridimensional. Entender a sua estrutura tridimensional é compreender o princípio básico do DNA, que é a regra de Chargaff. Como, por exemplo, compreender que uma adenina sempre vai estar ligada a uma timina e uma citosina sempre estará ligada a uma guanina. O porquê que eu quero enaltecer a vida dessa mulher? Além da sua grande importância, nós temos uma frustração na nossa ciência, onde nós não emitimos prêmio Nobel para pessoas que já faleceram. E, infelizmente, a Rosalind Franklin ela não entrou no prêmio Nobel da identificação da dupla hélice do DNA, mantendo-se somente para o James Watson e Francis Crick, porque ela já tinha falecido. Mas ela deixou um legado, e um legado fundamental para nós que fazemos ciência diariamente. Para nós que estamos iniciando na ciência, principalmente todos aqui, aqueles que estão em aspirante à ciência, nós vivemos muito uma frase muito emblemática que ela deixou como seu legado na ciência e na sociedade. Ela disse muito claramente essas palavras. Eu quero que vocês registrem isso, principalmente vocês, profissionais de saúde. Nós, profissionais de saúde, vivemos essa rotina diariamente. O que é que ela disse? Ciência e vida cotidiana não podem e não devem ser separadas. Essa frase é muito real. Por quê? Porque fazer ciência é responder perguntas. E eu tenho certeza que muitos de vocês, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, a grande maioria aqui são profissionais de saúde da assistência, vocês devem ouvir e presenciar e vivenciar dúvidas diariamente. Dúvidas que às vezes vocês precisam de fato questionar pessoas mais experientes, questionar um colega, questionar fontes de literatura, mas que vocês não têm, às vezes, uma segurança de fato para definir um diagnóstico, tem que passar por um conselho, ou você simplesmente tem que se auto-questionar e criar uma linha de raciocínio clínico, para, ao final, estimar um diagnóstico, consequentemente, uma abordagem terapêutica e prognóstico daquela condição daquele paciente. Diariamente, nós profissionais de saúde estamos em contato direto com ciência. Por quê? Porque nós temos dúvidas, nós temos anseios, nós temos questionamentos e nós temos que começar a quebrar barreiras. As barreiras do nosso consultório, as barreiras do nosso hospital, as barreiras da nossa universidade, principalmente a barreira da nossa nação. Pensar em ciência e cotidiano não é somente a ponta do nosso nariz. Pensar em ciência e cotidiano é pensar no paciente. E é pensar no plural, nos pacientes. Não somente nos pacientes da nossa instituição. Vamos pensar nos pacientes de uma unidade. Vamos entender que a sociedade, ela não é a sociedade de Luanda, não é a sociedade de Fortaleza, não é a sociedade do Maracanã, não é a sociedade de São Paulo, de Benguela, de Lubango. Ela é a sociedade do planeta Terra. E a ciência ela é feita não para uma atribuição local, mas sim para o globo. E nós somente vamos conseguir atravessar essas barreiras quando nós entendermos que a vida cotidiana é do paciente e da sociedade.
E que quando nós unimos a ciência e a vida cotidiana, nós não estamos curando ou tentando curar a vida de uma única pessoa, mas sim de toda a sociedade. Ela trouxe esse legado. E esse é o principal elo que eu quero fazer com um conceito que pode ser que alguém aqui ainda tenha essa dúvida. O conceito de evidência científica, de um manuscrito científico. Falar em artigo científico para muitos aqui pode ser uma literacia ainda que tem medo, que tem desconforto, que de fato vai gerar uma complicação mental que está associada normalmente a uma insegurança. Como começar? Como escrever? Qual é o artigo que eu vou escrever? Qual é a revista que eu vou escrever? Muitos dos meus alunos chegam, professor, para qual revista eu vou escrever meu artigo? Aí uma pergunta que, de fato, quebra quaisquer dúvidas. Eu pergunto assim: qual a sua pergunta? Agora pela manhã, agora das 8 horas da manhã, eu estava tendo uma reunião com uma pesquisadora de Portugal, que ela estava tirando dúvidas comigo, é uma esposa de um querido amigo de Açores, em Portugal, e ela estava tirando dúvidas comigo sobre o projeto de mestrado dela, com muita gentileza a gente estava conversando sobre isso. E eu fiz essa pergunta: qual é a sua ciência? Qual é o obstáculo que você quer resolver perante uma sociedade, perante o cotidiano? E essa pergunta muitas vezes desestabiliza aquela pessoa que está construindo a pesquisa, porque ela está pensando em um ponto fim. E nós não podemos pensar na ciência em um ponto fim. Nós temos que pensar em uma etapa por etapa, porque tudo em ciência é sistemático. E o produto dessa ciência é uma comunicação, é um instrumento, é um mecanismo em que eu, no Brasil, escrevo em uma língua internacional da ciência chamada língua inglesa, que não podemos fugir disso, pessoal. Não temos como unificar com que a ciência fale português. Até mesmo no português nós temos dialetos diferentes. Nós temos, por exemplo, o português brasileiro e o português de Portugal, que são portugueses totalmente diferentes em algumas particularidades, claro. A língua tem que ser universal. Nós temos que entender que esse documento, esse instrumento de comunicação, de conversa, por favor, anotem isso, de conversa, ele é um instrumento que tem que ser escrito em uma língua oficial, língua inglesa. E esse documento, sim, ele é um documento acadêmico, que ele tem um único objetivo: descrever e relatar. Relatar o quê? Um fato que responde um obstáculo da vida cotidiana de algum paciente, de algum grupo de pacientes, de alguns milhares de pacientes, de alguma população. Só que ele tem uma característica muito particular. Agora, poucos minutos atrás, eu estava conversando com o Dr. Mauer sobre um novo artigo científico, e eu já venho sistematizando na minha cabeça como escrever esse manuscrito, que eu espero que amanhã de manhã eu consiga já fazer um draft dele para mandar para o Dr. Mauer, porque ciência é pensar em precisão e sistematização. Seja qualquer ele o tipo de artigo, se for uma correspondência, vocês veem que eu gosto muito dessa forma de confronto, de diálogo com a literatura científica, eu gosto muito de cartas ao editor. Mas se você estiver fazendo uma pesquisa experimental, um artigo original, uma revisão de literatura sistemática, integrativa, um relato de caso, uma simples imagem clínica, você tem que ser sistemático. Sistemático com as informações do paciente e sistemático com as regras da revista que você quer publicar. Porque o objetivo é único: evidenciar resultados de uma pesquisa científica. E esses resultados, eles têm que ter uma linguagem universal. Eu não posso querer escrever da forma que eu penso. Não. Eu tenho que escrever na forma de que qualquer pessoa que venha ler o meu artigo científico entenda. Por isso que existe a literacia científica. Eu preciso entender e me aprofundar de como deve ser, como deve ocorrer a escrita científica. E, Howard, como é que eu aprendo isso? Lendo. Em quaisquer situações, você só aprende vivenciando. É colocar na sua rotina, de fato, que aquele instrumento é necessário ter constância de leitura e constância de estudos. Às vezes leia um artigo científico não com o objetivo de entender o seu contexto, mas sim como a forma que os autores o escreveram.
Leiam as palavras-chave, leiam a estruturação das frases, se elas são longas ou se elas são curtas. Vejam como é que faz as interconexões desses parágrafos nessa metodologia, por exemplo, ou nessa discussão. Essa é a melhor forma de escrita. Podemos passar aqui 48 horas, 72 horas falando de possibilidades de raciocínio, como nós temos muito claramente a regra do funil, a regra dos 4 passos para escrever uma discussão. Quem fez a nossa formação de relato de caso me ouviu falar muito disso, mas às vezes isso se torna uma balela, porque você pode ter a regra que for. Se você não tiver vivência científica, de leitura científica, você jamais vai conseguir escrever. Então, eu convido vocês a terem essa vivência de escrita científica a partir de hoje, no nosso GPEC, e tendo o apoio de todos os colegas, que, normalmente, quem já escreve, vocês estão ali em contato com pessoas fascinantes. Olhem a história de uns caras que tem no nosso grupo: Humberto de Moraes, Mauer Gonçalves, Miguel Brito, Fátima, Júlio, tantos outros cirurgiões, clínicos, médicos de vasta experiência profissional que podem ajudar vocês. E nós precisamos desses colegas porque sempre um artigo científico ele tem que ter o cunho profissional do especialista. Não queiram escrever sobre aquilo que vocês não dominam, porque provavelmente a resposta vai ser falha. E eu falei isso no GPEC recentemente. Vocês não têm dimensão da responsabilidade de um artigo científico. Esse artigo científico, ele pode estar salvando uma vida, salvando vidas. Ele pode ser um desfecho que você está mostrando como importante, mas que de fato às vezes não é importante porque já tem uma tecnologia mais avançada que às vezes você está tornando retrógrado aquele processo. Obviamente, você pode estar, por falta de significância científica, por falta de uma robustez de análise de dados, inferindo um falso positivo onde aquele desfecho de fato não é verdade. Por isso que nós precisamos de uma equipe, uma família científica, que é o nosso GPEC, sempre pensando de que esse artigo científico ele vai ter uma contribuição, seja para a comunidade ou não comunidade científica. O foco principal é a sociedade. E o que eu quero enaltecer para vocês é, falar em artigo científico, claro que o nosso conteúdo de hoje é revisão de literatura, mas vamos entender uns tipos de artigos para vocês já irem se habituando e vocês vão entender que, independentemente do tipo de artigo, vocês vão precisar da revisão. Por isso que revisar a literatura é obrigação para aquele que faz relato de caso, para aquele que faz revisão sistemática, para aquele que faz artigos experimentais, para qualquer pesquisador, para qualquer tipo de manuscrito científico, você vai precisar da revisão de literatura. Olha esse tipo de artigo. Esse foi um artigo que eu publiquei recentemente no Jornal Britânico de Hematologia, uma revista muito conceituada no meu campo de atuação. Eu trabalho com oncohematologia há mais de 14 anos, tá bom? E nós comentamos uma publicação recente dessa revista. Nessa publicação, os autores eles estavam mostrando que a principal característica que define um paciente com esse tipo de doença, neoplasia mielodisplásica, são as mutações. Perfeito, está certíssimo. Só que os autores esqueceram de comentar um aspecto muito importante. Qual é o aspecto, Howard? Que a mutação é dependente da ancestralidade. O que nós achamos de mutação para o paciente europeu não é o mesmo para aquelas mutações que nós temos num país miscigenado, como é, por exemplo, o Brasil e Cabo Verde. Nós somos estritamente miscigenados. O brasileiro, caso vocês não saibam, nós somos prioritariamente, geneticamente falando, de ancestralidade europeia, entre 70% a 78% do nosso genoma, seguido de ancestralidade africana, posteriormente asiática e, por fim, ameríndia. O que isso significa? A nossa carga genética pós-colonização, lá em 1500, ela está diminuindo na carga genética, quando eu digo a carga genética indígena, que de fato foram os fundadores do nosso país, tá? Nós fomos colonizados e essa miscigenação começou. E hoje nós já estamos vivendo, claro, o aumento dessa carga genética ancestral, que de fato afeta primordialmente no conceito de medicina personalizada. Entender que nós somos miscigenados é entender que muitas drogas
que são testadas em países europeus, pode ser que ela não tenha um desfecho correto aqui. E eu fiz um artigo científico. Concordam que para eu saber tudo isso, eu fiz uma revisão? Ou fiz uma revisão, ou já trabalho com isso. No meu caso, são as duas opções. Eu já trabalho com isso há muito tempo, que é o conceito de genética de população, e também estudei um pouco sobre ancestralidade em populações europeias e em populações não europeias, claro, no conceito da medicina personalizada e da farmacogenética. Para isso, eu tinha que ter feito uma revisão ou continuamente fazer uma revisão. Bacana? Um artigo de comentário, 1.000 palavras, artigo curtinho, qualquer pessoa consegue fazer. Olha esse outro artigo, uma carta ao editor, onde nós identificamos resultados originais. Não era um comentário, eram dados originais, onde eu e vários colaboradores trabalhamos com análise de bioinformática, com um princípio básico: pegar de dados já depositados nas bases de dados moleculares e evidenciá-las em uma base de dados dinâmica em que qualquer pesquisador do mundo pode acessar o material suplementar desse artigo e ver, sem ter que recrutar nem o paciente, qual a diferença de expressão de um determinado tipo de gene, seja em células tronco ou células medulares. É um artigo original resumido no formato de carta ao editor. Um artigo científico que comunica com a sociedade. Não é revisão, não é artigo original. Quero enaltecer que esse artigo também precisou de uma revisão de dados para que ele pudesse ser escrito. Mais um dependente de revisão de literatura. Esse artigo aqui foi um artigo do meu aluno de mestrado, que hoje já é meu aluno de doutorado, onde nós avaliamos genes que codificam proteínas da família das sirtuínas, que são genes e alvos proteicos relacionados à deacetilação de histonas, um mecanismo de regulação da expressão de genes do nosso genoma, tá bom? E especificamente nesse tumor, neoplasia mielodisplásica. Esse artigo já é um artigo completo, é um artigo original. Tem introdução, tem fundamentação teórica, tem métodos e tem discussão. É um artigo bem amplo, bem bonito, tem uns gráficos bem legais que eu recomendo que vocês leiam posteriormente. Para fazer a introdução, teve que ter uma revisão de literatura. Para fazer a discussão, teve que ter uma revisão de literatura. Todos os três artigos aqui, com formas de comunicação distintas, dependentes da revisão. Esse daqui não tem, é indiscutível. Uma revisão sistemática publicada na Medical Oncology, onde nós destrinchamos, de fato, o que é que a literatura tem sobre a via do alvo-Sting em neoplasias mieloides. Aqui nós incluímos não somente neoplasias mielodisplásicas, mas sim também leucemia mieloide crônica, leucemia mieloide aguda. Então, é uma revisão muito bacana no impacto da via do alvo-Sting para a prática clínica do paciente. Aqui é indiscutível, todo o estudo foi feito baseado em revisão de literatura. E um outro tipo que poucos aqui têm acesso, que claro, é o editorial. Nós temos editoriais que demandamos também fazer fundamentação de literatura para que nós possamos, de fato, enaltecer alguma temática em um artigo de editorial, que ali são 1.000, 1.500 palavras, muito breve, para abrir uma edição de uma revista científica. Aqui nós enaltecemos o papel, de fato, da pesquisa médica no avanço do conhecimento da saúde. O que é que nós estamos fazendo agora? O que é que a pesquisa médica está vivenciando hoje a nível de tecnologia para avançar seu conhecimento? Um artigo do tipo editorial, que também precisa de revisão de literatura. Mas, Howard, eu não sei fazer nenhum desses artigos, eu sou assistencialista. Qual é o outro artigo que eu devo me preocupar? Relato de caso. Vocês sabem que eu sou um enaltecedor do relato de caso e que vocês sempre fortaleçam esse relato de caso com a revisão de literatura. Por quê? Eu sempre deixo claro isso. Você dizer que um relato de caso de fato é raro, não significa que de fato ele o seja. E muitas revistas vão te pedir isso. Atrelem ao relato de caso uma revisãozinha de literatura. Atrelem ao relato de caso o levantamento dos últimos casos relacionados ao seu tipo de caso clínico. Isso vai fortalecer bastante o seu estudo e vai mostrar que, de fato, essa evidência é rara e precisa ser enaltecida em uma comunicação. Só que falando um pouquinho de relato de caso, um dos grandes ensejos é, de fato, dizer
eu tenho esse paciente, ele é raro, ele é um desfecho inovador, incomum, demanda uma evidência científica? Esse é um grande questionamento que todos os profissionais assistencialistas têm na sua rotina de escrever ou não um relato de caso. Eis a questão. Uma primeira pergunta que quando você, médico de longa data, médico de curta data, profissional de saúde experiente, inexperiente, você deve fazer é questionar. Se você tem uma equipe de profissionais na sua instituição, questione por colega. Amigo, estou assistindo aqui esse paciente, ele tem essas características. Para mim, isso daqui é um achado muito curioso. O que é que você acha? Às vezes, numa conversa, nós já resolvemos a ciência. Não obrigatoriamente precisamos fazer um artigo científico. Em uma conversa já resolve. Ah, caramba, perfeito. É isso mesmo. Então vamos continuar a assistência do nosso paciente. Mas se você perguntou para muitas pessoas e não identificou no seu círculo de profissionais, na sua instituição, você pode perguntar para outras pessoas. Você pode perguntar para milhões de pessoas. E em muitos casos, gratuitamente. Ah, hoje, quem são essas pessoas? O WhatsApp, o nosso grupo GPEC, Instagram, Twitter? Não. O artigo científico. Quando nós conversamos com um artigo científico, quando nós lemos, nós estamos ouvindo pensamentos de outras pessoas. Às vezes tem ali 50, 100 autores, é a opinião de 100 autores, com uma única leitura. Leia um artigo científico entendendo que tem milhares e milhares de referências ali dentro, de pessoas conversando com você, te dando a cereja do bolo para você compreender o seu achado. Essa é a grande sacada da comunicação. E tudo isso está relacionado a revisar a literatura, a ir nas bases de dados e, de fato, nós construímos o nosso ideal, que é responder a nossa pergunta. Tá bom? Aí vocês podem se perguntar, Howard, eu busquei essa informação, falei com colegas, falei com profissionais, falei com especialistas no campo, fui na literatura e não identifiquei essa resposta. O que é que a gente pode fazer? Nós podemos nos preocupar em construir uma pergunta científica, em construir, de fato, algo que possa delinear, que possa enaltecer a resposta daquele questionamento é, perante a sociedade, em uma resposta que, de fato, vá retirar um gargalo que esteja incomodando, às vezes, um paciente para um relato de caso, às vezes, um hospital, às vezes, um país, às vezes, a nação, como nós vivemos recentemente o Covid. Até hoje, se vocês pegarem todas as métricas de qualidade, de impacto científico, principalmente no quesito citação, os artigos mais citados são artigos que têm como palavra-chave, mesmo que mexe a presença da palavra-chave Covid. Tudo que tem Covid no seu currículo vai ser muito citado, pois ainda é uma doença misteriosa. Ainda é uma doença que demanda, de fato, muitos questionamentos. E eu tenho certeza que essa frase aqui é muito clara. Quem nunca viu algo fora do normal na sua realidade clínica? Quem nunca viu algo que de fato ficou com questionamento? Eu vivi isso, eu não sou clínico, eu sou cientista médico, eu não sou clínico. Eu gosto da pesquisa na área médica, então eu tenho mestrado e doutorado em ciências médicas. Por isso, o meu motivacional para muitas áreas. É engraçado como muitos pesquisadores no GPEC chegam no meu privado. Ah, você pode me ajudar a escrever esse artigo? E às vezes eu não faço ideia do que seja. Mas pelo meu olhar como cientista médico a nível de mestrado e doutorado, às vezes tenho esses gatilhos para conseguir ajudar e sou muito motivacional para isso. E isso aconteceu. Quem assistiu minhas aulas, eu vou passar isso muito breve, já sabe desse conteúdo, porque às vezes o fora do normal está dentro da sua própria casa. E eu vivi isso com a minha esposa. Eu vi essa notícia num site de notícias, que é da minha rotina ver notícias científicas, do primeiro caso de um pilimigras no Brasil. Eu digo, nossa, tudo bem, ficou na minha memória. Posteriormente, a minha esposa disse que o pé está doente. Quando eu olho o pé dela, nós conseguimos publicar o artigo científico do pé da minha esposa. Um achado raro ou incomum, mas para isso eu tive que fazer uma revisão de literatura. Ah, hoje está querendo me dizer que um site de notícias é uma revisão de literatura? É claro que é. Você está vivenciando isso hoje com a tecnologia, você consegue revisar. Recentemente, agora, nós conseguimos publicar
um artigo na Lancet com uma notícia. É claro que é evidência. Hoje a comunicação está rápida, hoje a comunicação está urgente, que é a grande demanda hoje das cartas ao editor. E aqui nós precisamos fazer uma revisão de literatura para enaltecer esse caso clínico. O que eu quero deixar claro para vocês também é que, mesmo com uma pergunta difícil, tudo em ciência tem regras. Pode ser um simples relato de caso ou o ápice de uma revisão sistemática. Tudo vai ter regras. Tudo em ciência tem que ser sistematizado. Uma das regras principais, que a gente até em outro momento temos que conversar no nosso grupo, é qual é o papel de ser autor. Tem regras internacionais do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas. Eu acredito que muitos de vocês sabem que eu sou editor-chefe de duas revistas científicas, sou revisor de não sei quantas revistas científicas ao redor do mundo, e esse é um critério que nós temos que sempre levar em consideração. Howard, quer dizer que eu não posso colocar qualquer pessoa no meu artigo? Não. Tem regras internacionais para definirmos de fato quem deve ser autor. Hoje não vamos atentar para essa regra agora, vamos falar das principais regras que nós temos que entender para construirmos a nossa evidência científica. Claro, essa imagem ela deve estar na sua cabeceira, tem que estar na sua tela de trabalho do seu computador, tem que estar impressa no seu escritório, no seu consultório, para vocês entenderem que, independentemente do tipo de artigo, daqueles inúmeros tipos de artigos que eu acabei de mostrar para vocês, o método científico deve ser prioridade. Não tem como fugir do método científico. Não tem como fugir do passo a passo da sistematização de construir um artigo científico. Que, de fato, ele só vai ser artigo quando ele passar por todas as etapas e se encerrar na revisão por pares e a sua devida publicação em um repositório chamado Revista Científica. Eu não tenho condições de agora evidenciar todo o método científico para vocês, mas nós temos que parar em uma etapa específica. Quando vocês têm uma observação rara ou incomum, como eu acabei de dizer para vocês, ou vocês perguntam para especialistas, ou vocês vão vivenciar na literatura a ideia, o ideal buscar a ideia principal para responder essa ciência, ou seja, responder essa pergunta. Vocês têm dois caminhos a seguir. Vocês podem evidenciar na literatura que, olha, eu procurei exaurir a literatura, eu não tenho uma resposta para essa pergunta científica. O que é que nós devemos fazer, Howard? Seguir um método científico. Pergunta de pesquisa, formulação de hipóteses, fazer um planejamento experimental, se for com pacientes, se for com cultura de células, se for com animais. Aí depende da sua história. Fazer a coleta de dados, analisar, interpretar a redação do artigo científico, até o final fazer a revisão por pares e as cegas e a devida publicação. Mas, Howard, quando eu fui para a literatura, porque os meus especialistas também não tinham uma ideia central sobre essa pesquisa, eu vi que tinha muitas opiniões. Tinha opiniões que vinham em encontro ao meu ideal e vinham opiniões também que eram contrárias ao meu ideal. E eu percebi, por exemplo, que a minha pergunta, quando eu fui na literatura, tinha estudos europeus, tinham estudos americanos, tinham estudos asiáticos que às vezes confrontavam uma ideia central. Howard, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer para transformar somente essa ideia que já está na literatura científica em uma evidência? Fazendo uma revisão. Só que tem regras. E o que eu quero mostrar para vocês é: e se a sua pergunta for relacionada a simplesmente, por exemplo, atualizar um tema pré-existente? Ou, e se a sua pergunta for responder uma pergunta sólida com ensaios clínicos randomizados? Que tudo isso já está depositado nas bases de dados científicas? Para isso, obrigatoriamente, só tem um caminho para vocês seguirem: é fazer de fato uma revisão de literatura. Perceberam que obrigatoriamente, independentemente do tipo de artigo, mas somente para te compor como cientista, você precisa estar diariamente revisando a literatura? Eu trato para os meus alunos que revisar a literatura não é um tipo de artigo.
é um estilo de vida. Revisar a literatura é obrigatório do médico, é obrigatório do dentista, é obrigatório do assistencialista, do enfermeiro, do farmacêutico. Vamos resumir todos aqui? Revisar a literatura diariamente é obrigatório do cientista. Aquele cientista que não está buscando evidências científicas todos os dias ou frequentemente na sua semana, há uma grande probabilidade de ele perder uma informação crítica para solucionar o seu dia a dia. Ou seja, revisar a literatura é uma rotina, é uma constância. Ah, hoje eu vou revisar toda a literatura? Claro que não. Você vai revisar aquilo que você demanda no seu dia a dia. Todos os dias eu acesso o PubMed. Lá no PubMed eu vou buscar evidências sobre a doença que eu trabalho, neoplasia mielodisplásica. Todos os dias. Eu sei quais são os artigos novos que saíram hoje sobre a doença que eu trabalho. Não dá para eu saber de tudo. Por isso que eu já peço licença para aqueles que chegam com uma temática muito diferente para mim. Eu digo, olha, eu não tenho como, eu já tenho uma rotina do meu psique científico, que é neoplasia mielodisplásica e câncer no sangue no envelhecimento. Às vezes chegam com processos cirúrgicos, às vezes chegam com alguma outra característica que não é do meu mundo. Dá um tempo, deixa eu estudar para eu me apropriar. Mas mesmo assim vai ficar algo frágil porque eu não tenho constância de revisão de literatura naquela temática. Então quer me dizer, Howard, que a revisão de literatura ela deve ser específica? Sim, a regra principal de qualquer evidência científica é objetividade e replicabilidade. Não queiram saber de tudo. Vocês não vão conseguir. Mas saibam um pouco de cada coisa, mas saibam muito daquela linha de expertise que você já vivencia. Muitos de vocês podem não saber, tá? Claro, totalmente compreensível. O que é uma revisão de literatura? É o processo de busca, análise e descrição de um corpo do conhecimento em busca de uma resposta a uma pergunta científica, ou seja, em busca de responder uma ciência. A revisão de literatura ela pode ser só duas etapas, tá? Na sua rotina diária, ela vai ser busca e análise. Descrever não é obrigação. Mas vamos usar o bom senso, pessoal? Isso é uma regra dos meus alunos, tá? Eu tenho 4 alunos de doutorado hoje. 4 alunos. E a obrigação deles é: vamos imaginar a temática do João Vitor, meu aluno de doutorado. O trabalho dele é investigar variantes polimórficas, variantes genéticas na síndrome mielodisplásica, na neoplasia mielodisplásica e associá-la com a ancestralidade do seu paciente. Obrigatoriamente, ele vai ter que estudar inúmeros artigos que já avaliou a frequência de variantes polimórficas nessa doença. Por quê? Por que ele vai somente estudar? Ele tem a obrigação no doutorado dele de transformar isso em uma revisão de literatura. Ele vai ser a pessoa mais especializada naquela temática porque ele está construindo o doutorado dele. Por que não transformar esse estudo em um artigo científico? Então, todos os meus alunos, eu não quero, estou aqui criando minhoquinha na cabeça de vocês para estimular os seus alunos a dar mais um trabalho para eles. Mas a evidência da revisão de literatura é o primeiro passo para a excelência da escrita de um artigo científico original. E quando o aluno está escrevendo uma revisão de literatura, obrigatoriamente ele está estudando. É bom para o aluno, é bom para o orientador e é bom para o programa de pós-graduação e para a ciência, claro, porque você está atualizando um determinado conhecimento, tá? Então, recomendo que todos vocês que já estudam diariamente escrevam revisões de literatura. É muito legal, tá? Mas hoje eu tenho uma dúvida muito grande. Você acabou de dizer que, de fato, revisar literatura é revisar qualquer documento. Mas vamos com calma em um apontamento, tá bom? Por exemplo, recentemente eu, Dr. Mal e o Dr. Humberto publicamos 2 artigos muito bacanas. São artigos do tipo de correspondência na Lancet, uma revista de fator de impacto, salvo engano, 98, uma revista muito renomada, onde nós chamamos a atenção do Globo a respeito de uma doença emergente no Congo, que está ali do lado de Angola e, de fato, pode ser um novo estopim para uma pandemia internacional. Esse foi o primeiro artigo. No segundo artigo, nós já comentamos que descobriram que, de fato, não é uma doença nova. É malária grave em crianças desnutridas. Então, fizemos um novo comentário. Só que esse comentário era por um boletim da Organização Mundial de Saúde, ou seja, é um documento. Mas o que foi que eu falei para vocês agora? Para ser evidência científica,
tem que participar de todas as 7 etapas. Ou seja, só é evidência científica para quem faz ciência algo revisado por pares e às cegas e publicado em uma revista científica. Mas, Howard, o documento da Organização Mundial de Saúde não foi avaliado aos pares e não foi avaliado às cegas. E não foi publicado numa revista, foi publicado no site da Organização Mundial de Saúde. Exatamente. Para esse tipo de documento, nós podemos fazer as cartas ao editor, nós podemos fazer as correspondências. O nome disso é literatura, é objeto de literatura, que pode ser, obviamente, artigos de periódicos, livros, artigos de jornais, registros históricos, relatórios governamentais, teses e dissertações e outros tipos de documentos, como o boletim da Organização Mundial de Saúde. Mas para artigos de revisão de literatura, revisão integrativa e revisão sistemática, vocês não podem usar esses documentos, porque nós vamos chamá-los de literatura cinzenta. Tudo o que não for artigo de científico que não passou pela avaliação aos pares, às cegas e não foi publicado na revista, nós vamos considerar literatura cinzenta. E isso não vale para artigos do tipo revisão de literatura. Howard, isso vale como contextualização para a introdução do meu artigo original? Vale, você pode utilizar. Howard, isso vale como apontamento de discussão? Vale. Mas isso não vale para levantamento de literatura científica e escrita de um artigo original do tipo revisão de literatura, que tem N tipos e nós vamos debater 3 principais. Nós temos outros tipos de estudos que ainda estão iniciando, que são as Umbrella Systematic Reviews e as revisões de escopo propriamente dita. Eu sei que muitos aqui já participaram de revisões de literatura, mas eu também sei que muitas metodologicamente estão equivocadas, tá bom? Então, primeira regra das revisões de literatura, não utilizar-se de literatura cinzenta, ou seja, exclusivamente o único objeto, a única amostra científica, aqui não é paciente, não é célula, não é animal. A única amostra científica vão ser artigos de periódicos revisados aos pares e às cegas. Perfeito? E nós, nesse encontro, nós vamos vivenciar 3 tipos brevemente de revisões de literatura. As revisões integrativas, as revisões sistemáticas e as revisões narrativas. Nós vamos ver as principais características e um exemplo de cada de artigos que eu já publiquei. Então, eu vou mostrar a minha evidência. Tenho certeza que alguns de vocês estão perguntando, Howard, eu quero esse material depois para ler. Vou mandar tudo no GPEC, tá bom? Vai estar tudo lá. Não precisa nem anotar nada. Presta atenção nas dicas que nós vamos construir agora. Uma observação. Howard, se a revisão narrativa ela é a mais simples, por que que você colocou por último? Porque nesse momento faz muito mais sentido para mim eu mostrar para vocês o mais difícil para o mais simples, eu não disse mais fácil. Por que, Howard? Vou já explicar para vocês. Eu quero que a partir de agora vocês comecem a escrever revisão de literatura, mas prioritariamente isso. Isso é muito difícil. Isso daqui é viável, mas pouco usual. Aqui você precisa de mais pessoas. Aqui você consegue escrever sozinho. Então, para mim, vocês vão, a partir de hoje, ter a iniciativa de construir relatos de casos, porque vocês conseguem escrever sozinhos, e revisões narrativas, e vocês vão já entender por quê. Eu vou começar a explicar para vocês um subtipo muito específico. Eu peço que todo mundo mantenha os vídeos, tá? Desligados. Um subtipo muito específico que são as revisões integrativas. Howard, o que é uma revisão integrativa? Eu vou falar uma dica. Aqui no Brasil nós chamamos de bizu. Um bizu para resumir na cabecinha de vocês qual é a grande diferença de uma revisão integrativa para uma revisão narrativa, para uma revisão sistemática. A revisão integrativa é a prima, não vou chamar nem de irmã, é a prima chata da revisão sistemática. Howard, como assim a prima chata da revisão sistemática? Sabe aquele primo, aquela prima que sempre vai para o churrasco e só leva comida que ninguém gosta, linguiça, não leva carne, não leva cerveja? É a revisão integrativa. É por isso que, cientificamente, a revisão integrativa está em desuso. Como assim, Howard, em desuso? Nós estamos vivenciando, pessoal, uma coisa muito chata na literatura científica. É a banalização das revisões sistemáticas.
ela se tornou banal. Todo mundo quer fazer revisão sistemática. E poucos, de fato, sabem o que é revisar de forma sistemática um manuscrito. Infelizmente, eu não trouxe aqui o último manuscrito que nós publicamos, que foi na Lab Medic Discovery. Eu trouxe um outro, mas eu vou mandar o segundo manuscrito para vocês entenderem as grandes diferenças, tá? Qual é a grande diferença da prima chata, que é a revisão integrativa, de você, que é a revisão sistemática? É uma cópia. A revisão integrativa são aqueles que não conseguem sistematizar de forma correta e com todos os critérios que é uma revisão sistemática. O que é revisar de forma integrativa? Revisar de forma integrativa, imaginemos que o Dr. Mauer, ele identificou que há um predomínio de casos de pacientes com infarto abaixo de 40 anos em população de Angola. E ele vai fazer um levantamento clínico epidemiológico desses pacientes para tentar entender o que está acontecendo. Perfeito? Ele vai fazer esse levantamento de vários pacientes que estão tendo infarto abaixo de 40 anos. Só que ele foi na literatura e achou muito curioso que a literatura questiona muito isso. Por que que está acontecendo estudos de impacto clínico de infarto em pessoas abaixo de 40 anos? O que está acontecendo com essa população? O Dr. Maury foi na literatura investigar isso, mas ele tinha uma pergunta. Quais comorbidades estão associadas à ocorrência de infarto em pessoas abaixo de 40, em pessoas abaixo de 40 anos? Quais são as comorbidades? Concorda que acabamos de fazer uma pergunta? Nós fizemos uma ciência, nós temos uma dúvida. O que é que está acontecendo em outras populações que está levando com que a pessoa abaixo de 40 anos tenha infarto? Essa é a primeira dica de uma revisão integrativa. Ela sempre vai ser específica a um objeto de estudo. Hoje, então quer dizer que a gente tem que fazer uma pergunta para fazer uma revisão integrativa? Exatamente. Você não somente tem que fazer essa pergunta, mas obrigatoriamente você tem que escrever essa pergunta no seu artigo, porque senão não é revisão integrativa, se torna revisão sistemática. Obrigatoriamente, a revisão integrativa ela também vai ter coleta e análise de dados, ou seja, eu tenho que fazer uma tabela com a sintetização dos meus resultados, porque eu coletei, analisei e interpretei em uma análise sumária dos estudos. Para obter esses estudos, eu tenho que fazer critérios de busca especificados, ou seja, nos artigos de revisão integrativa e sistemática, nós temos que ter métodos. Nós temos que dizer qual foi a pergunta, nós temos que dizer o ano de busca, nós temos que dizer qual foi a língua dos estudos analisados, quais foram as bases de dados, quais foram os algoritmos de buscas, quais foram as palavras-chave, se foi por DEX, se foi por mesh. Nós temos que dizer as regras do jogo. Por quê? Porque se é uma pergunta, pode ser que outros pesquisadores também tenham essa mesma pergunta. E caso eles queiram validar, você tem que mostrar o método bem especificado. E é óbvio, por ter um método bem especificado, e por ter essa análise sumária de dados, a revisão integrativa ela tem evidência científica comprovada, muito semelhante às revisões sistemáticas. Por que que ela é a prima chata da revisão sistemática, Howard? A grande diferença, pessoal, a grande diferença da revisão integrativa para a sistemática é a ausência de registro e a não obrigatoriedade dos critérios do Guideline Prisma 2020, que é o que nós vamos falar quando nós estivermos falando aqui brevemente de revisão sistemática. Não estou aqui para dar aula para vocês de revisão sistemática. Estou aqui para mostrar algumas curiosidades, tá bom? Todo esse conteúdo explicando revisão integrativa está nos slides, que vai estar logo em seguida no nosso grupo GPEC, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês é um exemplo de revisão integrativa que eu já publiquei. Deixa eu compartilhar a minha tela para vocês, para que vocês vejam, de fato, um exemplo de revisão integrativa. Perfeito, pessoal? Howard, quais são as principais características da revisão integrativa que você precisa passar para nós? Primeira regra. A primeira regra, eu não sei se está compartilhando sim, perfeitamente. A primeira regra que vocês têm que entender Howard, como é que eu aprendo a escrever uma revisão integrativa? Lendo outros exemplos, não tem como. Mas tem algumas características muito particulares? Tem.
obrigatoriamente relacionadas ao método científico e obrigatoriamente relacionadas à exposição de resultados. Hoje, dá um exemplo? Claro que eu vou dar para vocês. A introdução, ela acontece da mesma forma de qualquer outro artigo científico e vocês vão seguir, de fato, aquela regra do funil. Seja para revisão integrativa, seja para revisão sistemática, para revisão narrativa ou para qualquer outro tipo de artigo. A regra do funil serve para tudo. Mas tem uma característica importantíssima da revisão sistemática, que é, dessa maneira, surgiu a seguinte questão norteadora. Vocês vão colocar essa frase na vida de vocês. Questão norteadora. Quais as contribuições das fases de atuação do Programa Nacional de Melhoria de Acesso à Qualidade para a atenção básica? Eu não estou aqui para dizer conteúdo, eu estou aqui para dizer método. Recomendo que vocês leiam, porque esse programa ele tem o objetivo de avaliar, o PEMAC, ele tem como objetivo avaliar se a atenção básica brasileira, ela de fato está sendo assegurada para a população. Então, nós revisamos de forma integrativa os distintos estudos que abordavam sobre isso. Mas aqui nós não estamos vendo conteúdo, nós estamos vendo método. Perceber uma regra clara de revisão integrativa, antes do objetivo do estudo, o que é que eu tenho que ter, Howard? Uma pergunta. E essa pergunta tem que estar interrogando mesmo. Está aqui o símbolo de interrogação. Howard, essa pergunta ela pode estar no método? Pode. Vocês podem encontrar essa pergunta no método. Perfeito? Howard, então nós continuamos encerrando a introdução com o objetivo? Certo. Antes da introdução você coloca a pergunta, ou antes do objetivo, perdão, na introdução você coloca a pergunta, ou coloca o objetivo e a pergunta ao final da introdução, ou coloca a pergunta em uma seção específica do seu método científico. Por que método científico, Howard? Porque se você está respondendo uma pergunta, você tem que dizer o caminho das pedras que você utilizou para responder essa pergunta. Que caminho das pedras é esse? O método científico. Trata-se de um estudo que tipo, Raul? Já tenho que deixar claro qual é o tipo do estudo? Sim, revisão integrativa. Restringindo-se a que tipos de estudos teóricos metodológicos. Tenho que dizer qual é o conceito que você utilizou para referência para um estudo de revisão integrativa. Tenho que dizer as bases de dados utilizadas. Tenho que dizer as palavras-chave. Tenho que dizer os critérios de inclusão, os critérios de exclusão. Tenho que dizer como foi realizada a seleção. Tenho que dizer como foi obtido os resultados utilizados nos seus estudos. Howard, eu estou percebendo que o método de revisão integrativa ele é muito semelhante à revisão sistemática. Não é muito, é quase que idêntico. A grande diferença para a revisão sistemática vão ser o registro e os critérios de avaliação de risco e viés que a revisão integrativa não vai ter. Como, por exemplo, você deve utilizar do fluxograma do Prisma para, de fato, definir as 3 etapas da sistematização da sua revisão de literatura, incluindo-se a identificação, a triagem e a inclusão final dos seus artigos. Perfeito? Howard, então quer dizer que também eu devo ter uma seção de resultados da minha revisão? Exatamente. Semelhantemente à descrição de resultados em uma revisão sistemática, nós também podemos estabelecer os resultados da nossa revisão integrativa que está aqui, ó, no quadro 1. Quais são os resultados? As características dos tipos de estudos identificados na nossa revisão. E somente na discussão que nós vamos estratificar os nossos resultados. A partir da técnica de quebra-cabeça que eu já ensinei para vocês, vocês vão organizar os artigos científicos finais para o seu método, obtidos na sua revisão integrativa, e vão organizar em tópicos. Aqui nós estabelecemos o tópico, contribuições para a atenção básica da primeira fase do programa, contribuições para a atenção básica da segunda fase do programa, contribuições para a atenção básica da terceira fase do programa, e assim sucessivamente, até fazer um desfecho final, que é a conclusão do seu estudo, como qualquer outra, sempre gerando instrução que aquele objeto de estudo foi designado a partir dos seus resultados. Bacana? Perfeito? Howard, qual é a diferença para a bendita revisão de literatura, para a bendita revisão sistemática que nós vivenciamos no nosso dia a dia, no nosso sonho de publicação científica, que é publicar uma revisão sistemática?
Revisão integrativa, não obrigatoriamente, ela vai ter as mesmas características técnicas da revisão sistemática. Até porque, salvo vocês não conheçam e não entendam, as revisões sistemáticas, elas foram criadas, foram desenvolvidas para virem sempre atreladas às meta-análises. Por que que sempre se coloca a revisão sistemática no ápice da pirâmide de evidência científica? Porque, pessoal, nós temos que entender que a revisão sistemática, ela veio para sintetizar todos os achados de pesquisas clínicas que aconteceram ao redor do mundo. Imaginem quando foi implantado a utilização da dipirona. Só um segundo. Tiveram ensaios clínicos de utilização de dipirona asiática, no asiático, no europeu, no americano, no africano, no ameríndio, no miscigenado. Nós temos um núcleo de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos que nós avaliamos recentemente, nós não, o grupo de pesquisa clínica, a obtenção de um medicamento genérico da losartana e do AS. Todo medicamento genérico ele tem que ser reavaliado naquela respectiva população. E esse conceito de reavaliação de dados, de unificação e sintetização de dados em pesquisa clínica, veio com as revisões sistemáticas e meta-análise. O problema é que todo mundo está querendo fazer revisão sistemática e está fazendo de qualquer coisa, que está errado. Está errado. A revisão sistemática ela tem um objetivo de sistematizar tecnicamente conceitos que são amplamente observados em distintas regiões do globo, em distintas populações, chegando a um senso comum, obviamente respondendo uma pergunta. Howard, então quer me dizer que a revisão sistemática também é específica do objeto do estudo? Sim, ela vai ser específica do objeto de estudo. Ela vai ter coleta e análise dos resultados experimentais? Sim, eu posso fazer até mesmo novas análises, como a meta-análise permite nós reanalisarmos dados de outros pesquisadores. Só que ela tem, devido os rigorosos critérios de busca especificados e reprodutíveis a níveis de obtenções de riscos de viés, e também, claro, o estabelecimento de uma boa e excelente qualidade metodológica do estudo, ela vai ter um nível elevado de evidência científica. É o ápice. Aqui nós queremos sintetizar diversos conhecimentos em uma única evidência científica chamada revisão sistemática. Por que que eu não recomendo que vocês que estão iniciando agora iniciem por revisões integrativas e sistemáticas? Porque vocês precisam de muitas pessoas, muitos olhares para responder uma pergunta. A resposta de uma pergunta por um único pesquisador, ela pode ser invalidada. Você precisa de opiniões, você precisa de evidência e você precisa de um mecanismo. Por isso que eu não recomendo, de fato, que vocês comecem pela revisão sistemática. Até porque falar de forma de revisão sistemática é falar que, primeiro, não é um artigo que você simplesmente inicia a sua escrita, você tem que ter um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa ele deve ser autenticado como evidência científica necessária por uma instituição internacional, que aqui nós falamos do Próspero, da OSJ, da OJF, perdão, que são as duas principais. E também ele deve seguir um guideline internacional chamado Prisma Guideline. Nós temos dois grandes artigos de revisão sistemática, no caso, três revisões sistemáticas, que é a do Sting, que é a de score de risco poligênico, e agora, recentemente, de marcadores genéticos na doença de Parkinson. Eu vou mostrar brevemente um exemplo de artigo, mas antes disso eu quero mostrar para vocês o exemplo de... Só um instante. Um exemplo para vocês de como acontece o registro de uma revisão integrativa, perdão, de uma revisão sistemática na base de dados do Próspero, tá? Caso vocês não conheçam, a base de dados do Próspero é uma base de dados internacional, ela é fomentada pela Universidade de York, na União Europeia. Howard, quanto é que paga para nós registrarmos um projeto de pesquisa no Próspero? Nada, não paga nada, tá? Você só tem que seguir os seus devidos critérios. Como eu devo proceder para escrever uma revisão sistemática e registrá-la? Primeiro, projetá-la com uma equipe. Tem revisões sistemáticas que demandam até mesmo, nós temos um bibliotecário para estabelecimento dos algoritmos de buscas, tá? Então, de fato, é uma temática bem difícil. Eu vou fazer aqui o meu login para vocês entenderem, tá?
você faz um cadastro gratuito e você acessa a base de dados do Próspero para registrar um novo sistema. Esse novo sistema vocês podem registrar aqui, ó, registre sua revisão agora. O que eu vou mostrar para vocês brevemente são as revisões que eu já tenho registrada e aquelas, claro, que eu já publiquei. Nós temos essa revisão sistemática ainda para começar, que é uma revisão sistemática com demência. Convido aqui o Rafael, se quiser liderar essa revisão. Essa revisão ainda não iniciamos, mas já está registrada desde 2023. Nós publicamos já essa revisão, que foi com Parkinson, também já publicamos e ela foi registrada. E publicamos também essa de sirtuínas, que também já foi publicada. Howard, o que é registrar? Por que que eu preciso registrar uma revisão sistemática e uma meta-análise no Próspero, Howard? Porque ela vai ser única. Eu não posso permitir com que outros pesquisadores também revisem a literatura sobre aquele determinado tema, porque ela tem um objetivo, consolidar um achado. Se eu consolidar vários achados, vai significar que nós estamos fazendo novas pesquisas. E a grande ideia é torná-la única na ciência. E para isso nós temos, de fato, a identidade. Está aqui a identidade deles, ó. No mundo, para este protocolo de pesquisa, ninguém vai poder fazer um estudo igual ao meu. Howard, em que momento eu vou poder fazer um novo estudo sobre novas variantes de Parkinson? Se eu fizer um novo protocolo daqui a 10 anos, por exemplo, e revisar o que aconteceu nesses últimos 10 anos, sem repetir achados que já foram consignados, já foram consultados nesse tipo de estudo. Ou seja, a revisão sistemática, ela bloqueia quaisquer outras revisões, por isso que tem que ser registrado. Howard, então quer dizer que se eu ver uma revisão sistemática que não tem registro, ela não é revisão sistemática? Exatamente. Ela é uma revisão integrativa. Se não tiver registro, não é revisão sistemática. É uma revisão integrativa que se utilizou do método sistemático, mas revisão sistemática não é. Outra obrigação das revisões sistemáticas, Prisma Checklist. Eu tenho que obrigatoriamente utilizar o checklist do Prisma. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem como revisão sistemática não é brincadeira. Revisão sistemática, ela tem aproximadamente 27 itens, sem contar as suas subdivisões. Que subdivisões são essas? 20A, 20B, 20C, 20D. Howard, você está querendo me dizer que para eu escrever uma revisão sistemática, eu tenho que cumprir todas essas regras e, obrigatoriamente, ao submeter um artigo, eu tenho que mandar esse documento para a revista científica? Tem. E olha um dos pontos cruciais para isso: risco de viés. Você tem protocolos, plataformas, softwares só de avaliação de risco de viés de artigo. É quase uma faculdade fazer isso, tá, pessoal? Depois eu vou mandar um exemplo de livro para vocês, que vocês podem se utilizar de guia caso queiram imergir nesse mundo. Mas eu acho que a ciência é muito mais ampla do que isso. Então, se viu uma revisão sistemática que não segue o Prisma Guideline, que não está registrado no Próspero ou no OJF, não é revisão sistemática, é revisão integrativa. Um exemplo de revisão sistemática, Howard, que nós podemos verificar na tua publicação, eu trago aqui uma revisão sistemática que nós publicamos na Current Oncology, está carregando, pronto, uma revisão sistemática para mostrar para vocês a obrigatoriedade. Howard, cadê o registro da tua revisão sistemática? Está aqui, ó. Esta revisão sistemática foi submetida e registrada na base de dados da OSF. Howard, você tem revisões sistemáticas registradas na Próspero? Tenho. A do Sting e a do Parkinson, tá? Aqui é uma outra plataforma e você tem que ter o código de acesso para que os pesquisadores venham de fato investigar se de fato você fez o registro. Percebam que a metodologia de uma revisão sistemática, ela de fato tem que ser muito organizada, muito mais crítica, mais semelhante à revisão integrativa, ó, também tem a pergunta bem definidora do seu objeto de estudo. Hoje vamos ter mais o que como resultado? O fluxograma Prisma, vamos ter a síntese dos resultados com o desfecho de principais achados, mas de fato você está sintetizando uma nova resposta. Bacana, mas não estamos aqui para eu enaltecer revisão integrativa e revisão sistemática. Isso daqui é quase uma faculdade, pessoal. Eu quero que, além dos relatos de casos que vocês já entenderam, que eu sou apaixonado que vocês escrevam,
eu quero que vocês se apaixonem também pela revisão narrativa. Já estamos encerrando. Eu sei que já extrapolamos até um pouquinho do tempo, tá? Já são 11h05, mas nós começamos uns 5 minutos atrasados. Então, vamos só finalizar isso. Howard, o que é que eu, pesquisador, aspirante, aluno, preciso saber sobre as revisões narrativas? Atualização do estado da arte. O Rafael acabou de publicar duas revisões narrativas, salvo engano, mas teve uma principal, onde ele publicou numa revista de fator de impacto 3 chamada Aging Research Review. Howard, qual é a grande sacada da revisão narrativa? A revisão narrativa ela é dependente do pesquisador. A revisão integrativa e a revisão sistemática, eu preciso ir na literatura para responder uma pergunta. Na revisão narrativa, não. Vocês já fizeram redação para processos seletivos? O doutor Humberto, eu até falo com ele que o livro que ele está escrevendo daria inúmeros artigos científicos. Por quê? Fazer um livro, fazer um capítulo de livro, é você narrar um fato com a sua subjetividade. Você está mostrando o que você vivenciou, o que você sabe, o que você já construiu na sua carreira sobre um determinado nicho científico. Howard, você disse que a revisão narrativa ela era mais simples de se fazer, mas para mim é a mais difícil. Por quê? Só pode, de fato, fazer uma revisão narrativa quem tem bagagem, quem tem história para contar, quem tem conteúdo. Por quê? Porque na revisão narrativa você tem um objetivo: atualizar um determinado conceito. Hoje, então tu quer me dizer que revisão narrativa é como se fosse um capítulo de um livro? Exatamente. O problema é que o livro, normalmente, ele está ali 3 a 5 anos atrasados, até chegar na editora. Aqueles livros de cabeceira que nós temos, no meu caso, na genética, no caso do Dr. Humberto, na cardiologia, são aqueles livros de conceito, que nós temos que para atender a base. Mas eles não atualizam, porque a atualização está no artigo científico. E por que não ter um tipo de artigo científico que ele permita com que você atualize aquilo que você sabe? São as revisões narrativas. Revisão narrativas possuem um tema abrangente, não responde pergunta, não tem critérios de buscas especificados, ou seja, não tem metodologia. Você não precisa dizer quais são as bases de dados, você não precisa dizer o tempo, não precisa dizer quais são as línguas. Não. Você vai atualizar um determinado estado da arte. Você obrigatoriamente se baseia na análise crítica do pesquisador ou dos pesquisadores e, infelizmente, tá? Tem uma evidência científica questionada. Mas se você for idôneo, se você for um médico, um profissional de saúde responsável, e se você tiver uma bagagem de história, como eu acredito que muitos daqui tenham, a revisão narrativa vai ser muito bem vista, principalmente com a nova Declaração Dora. A Declaração Dora preconiza-se que o artigo científico, a qualidade do artigo científico, é tanto da pesquisa quanto da história do pesquisador. Então, façam imersão em estudos de revisão narrativa, porque são eles que atualizam os livros. São as revisões narrativas que, de fato, atualizam os conceitos que hoje nós entendemos que é o artigo científico, tá bom? Para encerrarmos e começarmos já já os nossos questionamentos, quero mostrar um exemplo que, nesse momento, esse artigo ainda está no prelo, ainda está sendo avaliado pelo Jornal Britânico de Hematologia, que foi um artigo que vocês vão ver até a estruturação, que ele está ainda no formato de proof, não, no formato de submissão da revista. Está carregando para vocês. Deixa eu ver se já está compartilhando. Vocês conseguem ver, certo? Estou conseguindo ver, perfeito, estão conseguindo ver o Jornal Britânico. Essa é uma revisão narrativa. É a minha filha única. Eu já participei da escrita de outras revisões narrativas, porque nós tivemos até pouco tempo uma mentoria científica nacional, mas eu não coloquei meu nome como autor, porque de fato não era da minha especialidade, eu estava ali como consultor do método científico, mas essa daqui é a minha primeira revisão narrativa. E eu tenho 14 anos de pesquisador, tá bom? Então é a minha primeira, onde nós enaltecemos o papel do receptor Stoi-Likes nas neoplasias mieloides, principalmente neoplasia mielodisplásicas,
leucemia mieloide aguda e leucemia mieloide crônica, enaltecendo o impacto dos seus mecanismos moleculares e o impacto clínico. Características da revisão narrativa, que vocês vão conhecer a partir de agora, iniciando a leitura. Não tem método, ó. Já já eu falo aqui das figuras, tá bom? Introdução, já começo a revisão. Howard, não tem método? Não precisa. Mas vai ter revistas que vão pedir, o que é que eu faço? Segue a sistemática, segue aquele método clássico que todo mundo sabe, de dizer as bases de dados, mas normalmente não é para pedir, porque não faz sentido, porque é dependente do pesquisador. E nós criamos os tópicos sobre cada conteúdo que nós queremos enaltecer. TLRs nos tumores hematológicos, TLR na neoplasia mielodisplásica, TLRs na leucemia mieloide aguda, TLRs na leucemia mieloide crônica, fazendo o que, Howard? Atualizando o que se tem de mais inovador sobre o Toll-like receptor nas doenças hematológicas. Só pode atualizar quem tem uma base. É por isso que eu convido você, aluno de mestrado e de doutorado, que você está com a melhor bagagem sobre aquele tema. Escreva uma revisão narrativa. Dica de ouro para todos os artigos de revisão narrativa para nós encerrarmos aqui essa nossa primeira reunião de 2025. Sintetize. Livro não tem figura? O seu artigo também tem que ter. O nome dessas imagens a nível científico são Graphical Abstracts, que são resumos gráficos dos seus achados, para que você permita com que o leitor venha aqui, olhe a sua imagem e já entenda o que é o seu desfecho principal. Já entenda qual é a síntese do seu artigo científico. Já entendam o que é que, de fato, você quer compartilhar com aquela revisão narrativa. Então, eu encerro aqui o nosso conteúdo, vou parar de compartilhar e vou parar a nossa gravação para iniciarmos os debates.